Bora fechar o vídeo para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte: o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano, do Oscar com 34 anos, do Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa. Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas duas estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do Tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Caleri voltar a jogar ainda em 2025. Você vai lembrar que o Caleri passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril. Período de recuperação varia de jogador a jogador. Tem muitos casos em que atletas voltam apenas depois de 9 meses, mas o Caleri esteve na segunda-feira no Morumbi para assistir a São Paulo e Ceará, derrota por 1-0, e foi perguntado por um jornalista do UOL se dá para imaginar que ele volte nesse ano, e a resposta foi dá. O São Paulo trabalha, especialmente por conta da ótima recuperação do Caleri em relação a esse problema no joelho, com a chance de utilizá-lo a partir do mês de novembro, com a lembrança de que o Campeonato Brasileiro se encerra no primeiro final de semana do mês de dezembro. O Caleri voltaria para jogar 1, 2, talvez 3, no máximo, no melhor dos mundos, 4 rodadas do Campeonato Nacional. São Paulo tem hoje o Brasileiro como sua última possibilidade para chegar à Libertadores da América. Vai ser mais uma temporada sem títulos, não dá para sonhar com taça, especialmente por conta da dificuldade de marcar gols. Nas últimas 6 partidas, São Paulo fez um mísero gol na vitória contra o Botafogo por 1-0, gol do Dineno. E foi exatamente pela falta de um camisa 9 que consiga converter as chances em gol que o São Paulo acabou eliminado pela LDU por 3-0 no placar agregado. Chances imensas, inúmeras, na partida de ida em Quito, assim como na partida de volta. Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido. Isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido.
Quero falar agora sobre o São Paulo que enfrenta o Ceará logo mais às 20 horas no Morumbi, defendendo um importante tabu. O São Paulo não perde dentro de casa para o time cearense há 10 anos. A última derrota para o Ceará em casa aconteceu em 2015. Jogo de ida da Copa do Brasil, derrota por 2-1 no Morumbi. Na volta, São Paulo conseguiu fazer 3-0 no Castelão e passou para a próxima fase. Gols do São Paulo marcados por Rogério Ceni, Thiago Mendes e Alexandre Pato. Desde então foram 6 jogos, com 3 vitórias do São Paulo e mais 3 empates. No Campeonato Brasileiro ao longo de toda a história, o Ceará jamais venceu o São Paulo. São 7 jogos com 4 vitórias do Tricolor e 3 empates. São Paulo que faz seu primeiro jogo depois da eliminação na Libertadores da América de forma vergonhosa, derrota para a LDU em casa por 1-0, no jogo em que o São Paulo mais uma vez perdeu muitos gols, placar agregado de 3 para o time equatoriano, nenhum gol marcado para o São Paulo. Saideira em relação ao Tricolor, contar que Rafael Tolói deve ser novidade no São Paulo, especialmente por conta da ausência do Ferrarese, contundido com problema muscular. Bora fechar esse vídeo para te explicar que o São Paulo terá um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais com a eliminação nas quartas de final da Libertadores na noite dessa quinta-feira, com o Morumbi diante de mais de 54 mil pessoas. O São Paulo perdeu de novo para a LDU, time de qualidade bem discutível. O único gol da partida marcado numa falha incrível do Bobadilla, que relativamente sozinho acabou cabeceando, favorecendo o Medina, que avançou para marcar na saída do Rafael. São Paulo perdeu outro caminhão de chances de gols, como já havia acontecido em Quito, embora tenha jogado melhor no Equador do que no Morumbi. Verdade é que o São Paulo acabou se perdendo, especialmente depois da desvantagem. Jogadores equatorianos fizeram muita cera, o árbitro também foi conivente, e o São Paulo acabou por merecer a eliminação, mesmo tendo jogado muito bem no Equador. Placar agregado de 3-0 para a LDU, que já havia eliminado nas oitavas de final outro time brasileiro, o Botafogo. Nas semifinais, mais um brasileiro, agora a vez é do Palmeiras, onde o buraco me parece mais embaixo. Por que que o São Paulo perde 20 milhões de reais? A passagem para as semifinais assegura 13 milhões de reais de prêmio da Conmebol. Além dessa grana, o São Paulo calcula 7 milhões de reais de bilheteria líquida numa semifinal, se tivesse passado, confronto contra o Palmeiras, gigante, enorme, de muita expectativa. Pois bem, quero registrar que nessa quinta-feira, diante de 54 mil pessoas, o São Paulo conseguiu uma renda bruta de 8 milhões de reais, estimativa de ter ficado com mais ou menos 5 a 5 milhões e meio de reais. Só para completar, registrar também que a partir de agora, resta ao São Paulo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, onde vai precisar terminar entre os 6 primeiros para sonhar com classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Nesse momento, o São Paulo é o 7º. São 35 pontos conquistados, 2 a menos do que o Bahia, mas com um jogo a mais do que o tricolor da Bahia. A última sobre o São Paulo. Hernan Crespo fez 4 partidas no lugar do Zubeldia na Libertadores da América. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.